Tem uma coisa que ninguém te conta. Muitas mulheres chegam aos 35, 37, 40 anos com a sensação de que fracassaram. Não porque fizeram algo errado, mas porque viveram a vida inteira cuidando de tudo e de todos ao seu redor, menos delas mesmas. E aí, um dia, aos 40 anos, elas acordam e se perguntam: e agora, quem sou eu? Além de mãe, esposa, funcionária, cuidadora. E a mulher na periferia não é diferente. Só que na periferia moram medos, inseguranças e o sentimento de que nunca podem fracassar, porque tudo depende delas. Se você está passando por isso, neste momento, esse vídeo é para você. Mas antes de continuarmos conversando, curta e compartilhe esse vídeo com alguém que precisa bater esse papo junto com a gente. A verdade é que ninguém cresce. A verdade é que a gente cresce ouvindo que precisa dar conta. Dar conta da casa, dos filhos, do marido. E se sobrar tempo, quem sabe, é o tempo de pensar em você. E quando a gente para respirar, percebe que não sabe mais nem o que gosta, o que quer ou para onde está indo. Essa sensação de estar perdida não é fraqueza, é um sinal, um grito da alma pedindo para você se olhar. Por que isso acontece? A maioria de nós mulheres passa a vida atendendo expectativas alheias, família, sociedade, religião. E aos 40, quando os filhos estão grandes, os filhos crescem, né? Ou quando bate o cansaço de ser forte o tempo todo, a gente começa a sentir o peso do que não viveu. A crise dos 40 anos, para muitas mulheres, não é crise de idade, mas é uma crise de identidade. Nesse momento, é uma reflexão. Quem sou eu? Realmente, o que eu faço agora? Porque as pessoas que eu estava cuidando, elas estão caminhando com as próprias pernas. De alguma forma, elas estão indo para algum lugar em busca dos seus sonhos. Então, quem sou eu em meio a isso tudo? Porque ela não sabe quem é. Ela se anulou tanto que perdeu a referência de si mesma. A boa notícia, essa sensação de estar perdida pode ser o seu ponto de virada. Sim, é desconfortável. Sim, você vai ter que encarar coisas difíceis, momentos difíceis. Mas esse pode ser o momento mais libertador de sua vida. A primeira questão, se pergunte: o que eu gosto de fazer? O que eu sempre quis aprender? Que tipo de vida eu quero viver daqui para frente? E depois comece pequeno, na leitura de um livro, assistindo um vídeo como você está fazendo agora, uma conversa com você mesma no espelho. E, se possível, busque uma rede de apoio, seja numa roda, onde mulheres se encontram, em associações, para falarem um pouco dos seus medos, das suas frustrações, das suas inseguranças. Seja aqui no canal, seja com uma amiga, você não precisa passar por isso sozinha. Na periferia, acontece que a mulher, quando ela chega nessa idade, ela não tem muito o que pensar. Ela vai ter que trabalhar porque ela está organizando a família. Essa mulher, ela tem que pagar contas. Ela é a base da família. Periferia é assim. A mulher sempre é a base da família,
de alguma forma. E quando ela trabalha fora, ela trabalha para pessoas, ela presta serviços lá fora, mas ela também tem as demandas dela dentro de casa. Ela tem a família, ela tem o marido, ela tem uma casa para cuidar. Ela que ajuda a pagar as contas, ou, em alguns casos, ela que paga tudo de despesa da família dela. Ela ajuda os filhos a estudarem, ajuda os filhos financeiramente em alguns momentos de dificuldades da vida deles. Então, por isso, essa mulher, ela não tem muito tempo para conversar, ela não tem muito tempo para participar de rodas de conversa, ela não tem tempo de, às vezes, de ir ao médico, de ir a uma consulta, porque ela está sempre tentando resolver os problemas que estão ao redor dela. Tudo que acontece ao redor, ela tenta resolver. Quando ela chega a uma determinada idade, ela percebe que o tempo passou. Ela se olha no espelho e ela se pergunta aonde foi que ficou aquela menina, porque os traços quase sempre da mocidade já foi. Ali já está ganhando. Naquele momento ela se enxerga como uma mulher madura e uma mulher que não tem muito o que realizar. Só tem que ajudar as pessoas que estão em volta dela. Lendo um livro, eu vi da importância da mulher periférica. E lá, eles explicam que a mulher periférica vou ler um trecho, é aquela que reside e pertence a uma comunidade localizada nas áreas urbanas de baixa renda, também conhecidas como periferias ou favelas. Essa mulher enfrenta desafios socioeconômicos, ela enfrenta a desigualdade, falta de acesso a serviços básicos de saúde, mas também demonstra grande capacidade de resistência e luta, e sempre busca pela melhoria da sua família e até da sua comunidade. A mulher na periferia, ela está sempre buscando a melhoria das pessoas, as pessoas da sua família. Ela está sempre cuidando de pessoas para que os outros possam ir para algum lugar, para o trabalho, para a escola, para que as outras pessoas consigam movimentar a vida. Quem sabe melhorar a situação financeira e não passar pelos perrengues que ela passou ou que ela ainda passa. Tem uma coisa que a gente precisa falar. Aos 40 anos, muitas mulheres começam a perceber que passaram a vida inteira ouvindo os outros, mas quase nunca a si mesmas. E isso destrói a autoestima. Essa autoestima, ela é destruída aos poucos. A gente foi ensinada a ser forte, a ser prática, resolver tudo. Mas ninguém nos ensinou a escutar a intuição. Aquela voz interna que sussurra, isso não é para mim, esse caminho não me representa, eu queria outra coisa. Mas o medo vem, o julgamento pesa, a vergonha trava. E você engole sua própria verdade para seguir o que esperam de você. Eu mesma já fiz isso tantas vezes. Deixei ideias de lado porque alguém disse que não era a hora. Ou, isso não dá dinheiro. Ou melhor, isso não é para a mulher da sua idade. E sabe o que eu aprendi com isso? Que a gente precisa ter coragem para bancar quem a gente é.
mesmo que doa, mesmo que seja desconfortável. Porque a autoconfiança, ela nasce quando você enfrenta esses desconfortos, não quando tudo está fácil. E além disso, tem outra armadilha, nossos próprios pensamentos. Nem tudo que a gente pensa é verdade. Mas a gente acredita em tudo que passa na nossa cabeça. Como pensamentos que você não é capaz, você não consegue. Tá tarde demais para você, tá tarde demais para mim. E sem perceber, a gente vai alimentando esses pensamentos como se fossem fatos. E mais, a gente ainda fala isso em voz alta, em conversas, em rodas de amigos. Como se fosse normal. Vive reforçando o que tem de ruim, o que falta, o que dói. Eu estava conversando com algumas colegas e eu vi o tanto que a perspectiva delas em relação a outras pessoas, principalmente dos filhos. Bom, eu estava conversando com colegas que são do meu meio social, elas são pobres, e elas tem uma em especial que ela cria muita expectativa sobre a filha dela. Ela tem uma única filha e ela investe todo o dinheiro que ela recebe do trabalho nessa filha, para que essa filha estude, faça cursos, faça esporte, mas que no futuro essa menina retribua ela de alguma forma, financeiramente. Então ela fica colocando essa perspectiva sobre a filha dela. E ela não viu que isso é uma forma de se sabotar, porque ela destrói a autoestima dela. Ela acha que não dá tempo dela realizar mais nada. Ela estuda, voltou a estudar. Só que você não vê ela dizendo que através do estudo dela, como ela está tendo essa oportunidade, ela também vai buscar melhorias junto com a filha dela, né? Ou buscar a independência dela para que também a filha dela possa seguir. Não, ela sempre cria todas as expectativas em cima dessa menina ou você em cima desse filho, sem perceber que em algum momento aquela pessoa vai ter que seguir o destino dela. E aí vem a frustração, ou não. Eu não sei do futuro, nem do meu, nem do delas. É só um exemplo que eu estou dando aqui. Porque a gente vive reforçando algo de ruim para nós, que nós não temos mais tempo, mas que o outro tem. Então eu vou fazer tudo em função do outro e vou me anular. Mas você não precisa se anular. Você dê força para o outro, principalmente que ele é seu filho, e você quer fazer isso, mas também confie em você. Você também pode. Em qual a pessoa, nesse momento que você está confiando, que ela vai fazer algo por você, que você está ajudando ela, mas está se anulando? Não precisa você se anular para ajudar o outro. O que é necessário nesse momento é você entender que você, agora, independente da sua idade, ainda tem como as coisas serem um pouco diferentes para você. Escute a sua intuição, questione seus pensamentos, cuide das suas palavras, porque você não é tudo o que você viveu até aqui. Você é o que decide viver daqui para frente. Você também precisa se questionar, ter escolhas do que você quer. Busque ajuda. Pode ser que neste momento você esteja tão atarefada que está se perguntando: como que eu vou buscar ajuda se eu não tenho tempo? Mas tire um tempo para você. Tem coisas que você está fazendo em excesso. Você está pegando
trabalhos demais para tirar o peso das costas de alguém, para tirar o fardo das costas de alguém. Procure ajuda, procure instituições de caridade, né? Igrejas, tem lugares que são destinados a mulheres, só mulheres frequentam para que elas possam conversar, desabafar, aprender alguma coisa, algo novo. Volte a estudar, se possível. Tire um tempo para você. Se não for de dia, que seja um tempinho à noite, aos fins de semana. Mas busque algo que faça diferença na sua vida a partir de hoje, a partir deste momento. Você precisa disso para o seu bem e para o bem das pessoas que estão ao seu redor. Você precisa trazer esse autorreconhecimento. Você precisa da sua autoestima. Uma coisa que eu aprendi com o tempo é que a nossa autoestima está totalmente conectada em ouvir a nossa própria intuição. Sabe quando a vida está tão barulhenta, ela está tão acelerada, que a gente mal consegue ouvir os nossos próprios pensamentos? A alma começa a gritar, e isso acontece muito. A gente entra no modo automático, faz o que esperam da gente, cumpre papéis, cuida de todo mundo e esquece da pessoa principal, que é você. Só que chega uma hora que a alma começa a gritar. E essa voz que grita é a sua própria intuição, falando: chega, basta. Aquele incômodo que aparece quando você sabe que algo precisa mudar, mas não tem coragem de enfrentar. São as suas inseguranças, os seus medos, a sua vontade de ficar quieta num lugar que você pensa que é uma depressão. Você só quer ficar quietinha, não quer escutar barulho nenhum, não quer escutar vozes. Eu mesma já deixei passar oportunidades incríveis por medo. Medo do julgamento, medo de dar errado, medo de me confrontar e de me decepcionar pelas minhas escolhas. Medo de sair da zona de conforto. E isso tem a ver com o quê? Com a autoestima. E autoestima é tudo. Porque confiar na sua voz interior é um ato de amor próprio. É acreditar que você sabe o que é melhor para a sua vida. Se você está nessa fase, se sentindo meio perdida, talvez o que esteja faltando não é uma resposta de fora, mas o silêncio necessário para ouvir a resposta que já está dentro de você. Você pode até ter se perdido no caminho, mas ainda está aí. Enquanto você está aí, você tem tempo para recomeçar, para se reencontrar. Você não é fraca, pense nisso. E lembre-se disso todos os dias. Você só foi forte por tanto tempo que esqueceu também que tem o direito de parar, de respirar, mudar de direção. Me conte aqui nos comentários o que você achou desse vídeo. Deixe o seu like, se inscreva no canal para termos mais conversas como esta. Compartilhe o vídeo com alguém que precisa escutar esses conselhos. Até a próxima. Tchau!